Olá pessoal, boa tarde, aqui quem fala é Maurício Miranda, estou de volta ao canal trazendo mais um conteúdo, dessa vez conversaremos a respeito do filme A Língua das Mariposas, de 1999. Antes de começar a falar sobre o filme, pessoal, vou deixar o link aqui acima para assinar o canal. Quem ainda não assinou, por favor assine, e quem já assinou, que puder divulgar o vídeo nas suas redes sociais, eu ficarei muito contente, tá pessoal? Muito obrigado. Vamos falar agora a respeito do filme. Ele foi dirigido, pessoal, por José Luis Cuerda. Eu vi que ele é um diretor aí de mais de 20 filmes, mas infelizmente eu ainda não conheço aí a cinebiografia dele. Quem sabe não seja uma boa oportunidade para trazer mais algum vídeo dele aí para o canal. O roteiro, pessoal, ficou a cargo de Rafael Ascona e pelo próprio José Luis Cuerda, baseado aí na obra de Manuel Rivas. Exatamente, de 3 contos que ele escreveu, e eles se basearam nessa obra para escrever o roteiro. A trilha sonora, pessoal, me chamou bastante atenção também no filme. Ela ficou a cargo de Alejandro Amenábar, que já trabalhou aí com esse diretor, acho que num filme que se chama Os Outros. Eu achei uma trilha sonora bem interessante assim também, bem bacana aí no filme. O filme, pessoal, ele vai se passar aí um pouco antes de estourar a Guerra Civil Espanhola, em 1936. E ele vai contar a história de Moncho, ou Pardal, né, interpretado pelo ator Manuel Lozano, e vai contar aí os primeiros dias de escola dele, né? Apesar de ele já ter 7 anos de idade na época, ele nunca tinha ido à escola, mas ele já sabia ler e escrever um pouco, assim, o pai o ensinou assim na sua casa. Só que ele está com medo aí de ir para a escola, assim, ele tem medo que os professores vão bater, o professor, aliás, vai bater nele, ou algo do tipo, assim. E lá, entretanto, ele encontra o professor Dom Gregório, interpretado pelo ator Fernando Gomes. Eu vi aí que ele é um ator aí de mais de 200 filmes aí, filmes que ele escreveu ou dirigiu. É um grande ator espanhol. E ele já é um senhor de idade, tá? No filme, pessoal, na vida real também, né? Não é à toa, o cara já fez 200 filmes, ele já tem uma extensa carreira. E lá ele vai conhecer esse professor. Inclusive o primeiro dia de aula aí do Moncho vai ser bem difícil para ele, né? Porque ele teve que se apresentar assim, e ele se apresenta como Pardal, né? E aí a turma começa a rir da cara dele, e a professora pede para ele ir lá para frente, né? Para falar qual era o nome dele, senão ele ia ser chamado de Pardal mesmo. E aí ele acaba fazendo xixi nas calças, assim, de nervoso mesmo, assim, ou de vergonha. E aí ele acaba fugindo, assim, desse primeiro dia de escola, né? E o filme vai se basear principalmente na relação entre essa criança e o professor, né? Vai mostrar aí as descobertas dessa criança, da vida, né? Dos amores, né? O seu primeiro amor, já com 7 anos de idade, ele nutre uma paixão aí por uma menininha que se chama Aurora, se eu não me engano, pessoal. Acabei anotando o nome dela, mas se eu não me engano é esse daí. E vai mostrar também ele tendo essas descobertas, assim, ele acaba ouvindo uma conversa aí de um rapaz que está numa venda, né? E que ele estava saindo com uma moça, e aí ele vai atrás junto com o seu amigo, né? O seu amigo Rock, interpretado pelo ator Tamar Novas, e eles vão atrás para ver o relacionamento desse rapaz com essa moça, né? Então é toda essa curiosidade infantil de criança, né? O despertar das relações, né? De entender como que é uma relação entre um homem e uma mulher. E isso daí também é um pano de fundo para o filme. Não é o tema principal, assim, pessoal. O tema principal mesmo é a relação de amizade e de aprendizado que o Moncho desenvolve com o Dom Gregório, né? Inclusive, aí tem logo no começo do filme também uma cena que o padre está conversando com o Dom Gregório e ele conversa com o Dom Gregório falando que a criança ia ser sua coroinha, mas ela já nem lembra mais das coisas que tem que serem faladas em latim para que possa acontecer na igreja, né, a sua ajuda na igreja. E aí o Dom Gregório ele fala uma frase em latim que eu achei muito interessante, que me deu atenção, que é libertas virorum fortium pectra
Akui, uma coisa assim, pessoal, que significa a liberdade estimula o espírito dos homens fortes. Então eu achei muito interessante, assim, já mostra um ponto de vista pessoal e com relação à igreja mesmo, né, que Dom Gregório tinha, que ele era republicano e ele não acreditava que as respostas das coisas eram na igreja, né, que a soberania era da igreja. Já ao contrário, a igreja era contra os republicanos, né, e contra principalmente a modernidade, né, a evolução assim das coisas assim da sociedade, né. Isso mais pra frente no filme a gente vai voltar a conversar um pouquinho aí, que teve fortes implicantes aí no desenvolver da trama. Já na metade quase do filme, pessoal, o irmão do Monte, né, o personagem Andrés, interpretado pelo ator Alexis de Los Santos, ele é recrutado assim com mais alguns amigos. Ele fazia parte de uma banda, né, da cidade, e eles vão tocar numa outra cidade, assim, eles são contratados. Eu acho que a cidade era na Galícia, e o irmão dele vai junto também. E lá ele conhece uma moça que era muda, era casada com o prefeito da cidade, era uma moça jovem, assim, que tinha origem talvez chinesa ou oriental. E o Andrés era apaixonado assim, por pessoas dessa etnia, né? E lá ele vai viver o seu primeiro, vamos dizer assim, amor platônico com essa moça, mas não acontece nada assim, entre eles, né? Ele toca saxofone assim, na banda, e quando ele está tocando lá, ela aparece e ele toca como se estivesse tocando para ela assim mesmo, assim, bem animado, bem entusiasmado. E foi uma cena muito interessante assim também, que remete a uma outra cena do filme, pessoal, que eu vou contar aqui para vocês agora, que quando o Monte estava na casa do Dom Gregório, depois que eles começaram a ficar amigos, tal, né, não tendo uma relação apenas de professor e aluno, né, o Monte vai na casa do Dom Gregório e lá ele está mexendo numa foto antiga. Essa foto antiga era da esposa do Dom Gregório. E ela já faleceu, né? Ela faleceu quando tinha seus 22 anos de idade. E aí ele disse a seguinte frase para o Monte, né? E como dizia o poeta, deixou uma cama deserta, um espelho velho e um coração vazio. Seguir significa que ele acabou totalmente sozinho, né? Então, isso ele trouxe, o Monte fala essa frase assim para o irmão dele, quando eles estão voltando da cidade da Galícia para a sua própria cidade. E o Andrés está com o coração desolado, né? Por saber que esse é um amor impossível, no caso dele, né? E no caso do Dom Gregório, que foi um amor que deixou suas marcas também nele. Nessa mesma cena, ele indica um livro, nessa cena que ele está na casa do Dom Gregório, ele indica um livro ao monge, que é um livro que ele diz assim sobre os livros são como um lar, nos livros os nossos sonhos se refugiam para não morrer de frio. Eu achei muito bonito assim, essa frase também. E o livro se chamava A Ilha do Tesouro, e ele existe mesmo, é de Robert Louis Stevenson, e é um livro aí de mais de piratas, assim, mas que parece que ele mexe com questões éticas aí interessantes no livro. Já chegando aí, pessoal, já no final aí do filme, assim, um filme muito bom, pessoal, gostei muito do filme. Você acredita nos personagens, assim, nessa relação do Dom Gregório com o Monte e com os outros personagens também, assim, são bem impactantes, assim, parece um filme real, assim, uma história que realmente aconteceu, assim, né? Um filme bem realista, assim, eu achei, né? E já no final do filme, pessoal, explode aí essa guerra civil espanhola, né? E os republicanos são perseguidos, né? Inclusive o pai do Monte, que ele era um alfaiate, ele era republicano, e a sua família tem que tomar atitude, né, na verdade, de queimar as coisas que eles tinham lá, referentes a alguma indicação possível aí que ele fosse republicano. No final do filme, eles prendem algumas pessoas, né? E prende inclusive o pai do Rock, e prende também o Dom Gregório, assim, por ele ser um republicano, né? E aí tem uma cena final, eles estão insultando, assim, o Dom Gregório e as outras pessoas, chamando de comunistas, ateus, e até o pai do monge, ele começa a falar essas coisas incentivado pela sua esposa, né, que também está gritando,
E ele começa a chorar, né, quando ele tá falando essas coisas. E a cena final do filme é um monte assim, pegando uma pedra, indo atrás do carro onde está levando essas pessoas, né? E gritando assim coisas também pro Dom Gregório, coisas assim de seu ensinamento para ele, né? Então fica uma coisa meio dúbia, assim, a gente não sabe se ele está realmente ofendendo o professor, assim, ou o que ao meu entender, assim, ele estava muito emotivo e não tinha compreensão do que estava acontecendo e como ele viu que todo mundo estava xingando ele, para ele era uma coisa que ficou fantasiosa, assim, entre uma coisa que ele estava sentindo e algo que ele realmente não estava entendendo, né? Então foi um final bem forte, assim, do filme, pessoal. Mais uma vez, aí, curti muito o filme, indico muito a vocês aí, pessoal, pode assistir que vocês vão curtir. Depois vocês me falam aí o que vocês acharam aí no próprio vídeo aí embaixo, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe suas sugestões, críticas, comentários, sugestões para novos vídeos que eu estava verificando aqui no vídeo, prometo trazer esse conteúdo para o canal. E é isso aí. Tenham um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Um grande abraço, pessoal. Ah, e antes de eu me despedir, vou deixar aqui no final do vídeo um trechinho do meu vídeo anterior do Batman Piada Mortal. Para quem quiser assistir, é só clicar no link aí que vai estar logo a seguir, tá bom, pessoal? Um grande abraço, até logo. Eu até trouxe aqui para vocês, pessoal, dando uma olhadinha no Batman Piada Mortal. Essa capa aqui é muito interessante, né? O Coringa batendo uma foto. Inclusive, tem uma cena aí bem forte aí tanto na HQ, na Graphic Novel, né, melhor dizendo, como na animação, que é uma parte bem forte assim, da história.